Olá pessoal, tudo bem? Olha só, neste vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as fundações. Fundação é um ente bem polêmico no direito administrativo e nós vamos ver nesta aula por que a fundação é considerada aí um ente polêmico. Vamos começar com a definição lá do Código Civil. O artigo 62 do Código Civil, ele define a fundação assim, ó. Ele fala o seguinte, ó, artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Na verdade, a fundação é um patrimônio personalizado destinado a um fim. Isso aqui é a ideia das fundações privadas. Eu pego um patrimônio, personalizo e destino ele para um determinado fim, ok? Agora, no direito administrativo, a gente tem aí uma problemática. Por quê? Porque nós temos fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado. Essa é a polêmica, que até hoje não se resolveu. Existem autores que dizem que as fundações públicas de direito público são, na verdade, autarquias. Logo, se elas são autarquias, são chamadas de autarquias fundacionais. E aí alguns autores dizem, ora, se elas são, na verdade, autarquias, deveríamos chamá-las de autarquias, não de fundações, né? E esses autores defendem, então, que as fundações públicas deveriam, então, ser só as fundações de direito privado, porque as fundações públicas de direito público são autarquias. Mas, enfim, existe essa polêmica, é importante que a gente saiba. Como é que o Decreto-Lei 200 de 1967 define a fundação? O Decreto-Lei, lá no artigo 5º, inciso 4º, ele vai definir a fundação pública dessa maneira, assim, define assim, ó, fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Então, neste caso, o legislador diz que a fundação pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Se a gente fosse dividir, a gente colocaria assim, ó, fundações públicas de direito público são as chamadas autarquias fundacionais e fundações públicas de direito privado são as chamadas governamentais. Quais são, então, as características das fundações? É assim, se é uma fundação pública de direito público, ela segue todo aquele regime jurídico das autarquias que nós já vimos aí num dos nossos vídeos, ok? Então, porque ela é uma autarquia, ela é pessoa jurídica de direito público, criada por lei, tem os servidores, são servidores estatutários, tem concurso público, eles têm estabilidade, segue regras de licitação e contratos lá da Lei 8666, tudo aquilo que se aplica para a autarquia. Se é uma fundação pública de direito público, o regime jurídico dela vai ser um regime jurídico híbrido, semelhante àquilo que a gente falou sobre empresas estatais, que também temos aí um vídeo. Então, como ela tem um regime jurídico híbrido, sob ela nós vamos ter aplicações de normas de direito público e aplicações de normas de direito privado. Com relação à aplicação das normas de direito público, essas fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, embora elas tenham a sua estrutura, a sua estruturação lá no direito privado, elas vão ter que fazer, o que elas têm de diferente? O que elas têm de direito público aplicáveis a elas? Ó, fiscalização do Tribunal de Contas, licitação, contratos. Então, para contratar tem que fazer licitação, regras de concurso público, estão sujeitas aí ao teto constitucional, têm imunidades tributárias, quer dizer, as fundações públicas de direito privado têm aplicação de normas de direito privado, mas tem essas aplicações de normas aí de direito público que incidem também sobre essas entidades, ok? Para a gente fechar aqui, ó, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando você uma expressão chamada agências executivas, então, quando você ouvir falar de agência executiva, toma cuidado. O que é uma agência executiva? Primeiro, não é uma nova entidade da administração pública indireta, porque entidades da administração pública indireta, nós já vimos aqui quais são: autarquias,
agências reguladoras, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação, que é o que nós estamos vendo agora, e também nós temos as associações públicas que veremos num outro vídeo especial, ok? A expressão agências executivas, o que são agências executivas? Artigos 51 e 52, tá? Da Lei 9649 de 98, estabelece que essas agências executivas, o que elas são? Elas são autarquias ou fundações públicas que, por iniciativa da administração pública, recebem a qualificação de agência. E para ou seja, então uma agência executiva pode ser uma fundação pública ou pode ser uma autarquia, ok? Para elas receberem essa denominação, o que nós vamos ter? Nesses artigos 51 e 52 da Lei 9649 de 98. Nós vamos ter que ter o seguinte, ó, plano estratégico de reestruturação para essas entidades, plano de desenvolvimento institucional, e essas entidades vão ter que celebrar com o Ministério que as supervisiona. Lembra que as entidades da administração indireta, elas sofrem o quê? Uma supervisão das entidades da administração direta, mais especificamente do Ministério que elas estão vinculadas, né? Então, e elas vão ter que celebrar um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. O que define esse plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional? Eles definem as diretrizes, políticas e medidas para a racionalização de estrutura, do quadro de servidores, revisão dos processos de trabalho, desenvolvimento de recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da agência executiva. Então, o que é uma agência executiva? Pode ser uma autarquia ou pode ser uma fundação que tem que seguir esses requisitos. Por que eu chamo a sua atenção aqui? É só para a gente ficar muito atento e muito atenta que a agência executiva não é um ente da administração pública indireta. Entes da administração pública indireta são só autarquias, agências reguladoras, empresas estatais, fundações públicas e as associações públicas que nós vamos tratar num vídeo especial. Tudo bem? Espero que você tenha aí entendido essa dicotomia aí nas fundações públicas. Elas podem ser fundações públicas de direito público, que são autarquias, e fundações públicas de direito privado, que seguem um regime jurídico híbrido semelhante ali ao das estatais. Semelhantes, não é? Semelhante, ou seja, no que diz respeito à licitação, a contratos, a concurso público para servidor, a teto constitucional e assim por diante. Porque as empresas estatais, como a gente disse, por exemplo, para licitações e contratos, elas têm uma legislação específica. Tudo bem? Espero que você tenha aproveitado. Qualquer dúvida, mande a sua pergunta. Sucesso, bons estudos, ó. E tamo junto!